Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal Joias da Espiritualidade. Antes de eu falar do conteúdo de hoje, pessoal, peço a vocês, quando terminarem de assistir esse vídeo, deem um like, ative o sininho, se inscrevam, façam comentários, tá, gente? E dê sugestões para fortalecer o canal e vir novas notificações, gente. Então, o conteúdo de hoje é sobre alguém muito especial, tá? Tem gente que acredita, tem gente que não acredita, tá, pessoal? Assim vai indo, tá? E fica aquela pergunta: quem é Deus? Vocês sabem quem é Deus, na verdade? Quem é Deus? Cada um tem a sua resposta, né? Os cristãos vão falar: o Deus é o único, é o Criador do céu e da terra. Daí já vai vir a história de Adão e Eva e assim vai indo por diante, né, pessoal? E tem outras religiões, né, que daí eles têm uma outra filosofia sobre Deus, tá? E tem religiões, pessoal, que não tem só um Deus, tem vários deuses, tá? Aí fica aquela questão, né, gente? Com licença que eu vou ligar aqui o ventilador de teto, gente, que tá insuportável o calor daqui de Porto Alegre, tá? Eu tô começando a suar, tá, pessoal? Tá um terror, tá? Só me dá licença. Então é isso, gente, tá? Espero que vocês consigam ouvir a minha voz, tá? Esse ventilador é um pouco barulhento, né? Vou aumentar o volume aqui, tá? Botar pra... acho que assim tá bom. Tá. Então é isso, pessoal. Deus. Quem é Deus? Deus existe, afinal? Pois é. Eis a questão. Existe. Conforme a filosofia de cada religião, de cada pessoa, gente, tá? O que eu disse, o cristianismo tem o Deus único, né? Que é o Deus da criação, que criou o planeta Terra. Em 6 dias ele foi aos poucos criando o planeta Terra, os animais, a vegetação, a água, tudo, né, pessoal? E no 7º dia ele descansou, tá? Esse é o Deus do cristianismo, tá? E daí, óbvio, que vão perguntar sobre o catolicismo, né? O catolicismo tem o mesmo Deus, mas tem santos, né, gente? Só que os santos não são deuses, são santos, tá? É bem diferente santo de Deus ou de deusa, tá? É bem diferente, tá? Santos foram pessoas que existiram, tá? Que tem uma história de vida, que a boa parte deles foram pagãos e depois se converteram ao cristianismo, tá? E tem outras religiões aí também, tá? Tem outras, tá? E
que eu estava falando do santo, e Deus é o Deus criador no cristianismo, tá, gente? E tem outras religiões que é diferente. O hinduísmo, pessoal, o hinduísmo tem vários deuses, vários, tá? Óbvio que tem aqueles principais que todos nós aqui, nós ocidentais, né, cristãos até, que a gente conhece, tá? A gente conhece quem são: o Ganesha, o Shiva, a deusa Kali. A deusa Kali, ela é esposa do deus Shiva, tá, pessoal? Tem o Buda, se bem que o Buda foi uma pessoa, tá? O Siddhartha, tá, gente? Daí já muda a coisa, tá? Ele não é um deus, é uma pessoa, é pra ver. Já tem uma diferença, tá? Era o Siddhartha, que era um príncipe, que ele escolheu, por conta própria, ser um monge. Tá? O pai dele foi contra, óbvio, tá? Porque, se eu não me engano, ele era filho único, tá? E o pai dele queria o filho no lugar dele depois, né? Que para aquela época e até hoje, né, essas famílias nobres, né, é o mais certo, né, para eles, né, gente. Mas ele queria ser um monge, tá? Ele decidiu por conta dele, ninguém tirou isso da cabeça dele. E ele foi e se tornou um monge, tá, pessoal? Tá? Então, gente, cada religião tem a sua filosofia, não tem aquele Deus assim próprio, tá? Vamos ver uma outra religião aí. Tem religiões que têm outros deuses, tá? Deuses, vamos dizer, como muita gente fala, da esquerda, tá? Que eu assim até não prefiro falar os nomes, tá? Que pra mim já não me convém falar os nomes, mas tem pessoas que estão entendendo o que eu quero falar, tá? Quem são eles que eu tô querendo falar, tá? E entidades também, tá? Que antes, tempos atrás, nem se falava o nome. As pessoas não faziam nem questão de falar nome. E que agora estão se tornando deuses. Tá? Eu vou tirar um exemplo de uma deusa. Agora ela é deusa, tá? Eu não sei se antes ela já era considerada deusa. Mas pelo que eu saiba, ela era uma entidade, tá? Que assim, tempos atrás, pouco se sabia sobre ela. Até eu tenho um vídeo sobre essa deusa, tá? Eu falo dela, que eu tive uma experiência com ela que não foi nada agradável, tá? Daí, eu me lembro, né? Eu fiz esse vídeo, teve uma pessoa, tá? Que assistiu esse vídeo, ela não gostou, porque ela é adoradora, ela é fiel a essa deusa, tá? E me criticou muito, tá? Ela falou assim, bem dizer, ela disse, vai ler, que tipo assim, eu tava falando da minha experiência, tá? Que eu passei, eu não tava falando
de história de livro que eu li sobre ela, tá? E que eu comentei sobre essa deusa. Muitas pessoas que fazem vídeo, que são da espiritualidade, do misticismo, não falaram muito diferente do que eu falei, tá? Tem muitas pessoas, magos, bruxas, tá? Que falaram a mesma coisa que eu, que ela é uma entidade, que ela não é boa, a energia dela não é boa. E essa pessoa me criticou, tá? Me criticou mesmo, assim. Ah, vai primeiro procurar ler. É bem assim, eu pensei com meus botão. Essa moça, tá? Moça ou senhora, seja o que for, ela só entende de teoria. Teoria, agora de prática, de experiência. Experiência ela não tem na prática. É muito fácil uma pessoa que lê um monte de livro e vir falar um monte de palavras bonitas, tá? E depois quer saber mais que uma pessoa que tem experiência, tá? Que passou por uma experiência, não só leu o livro, tá? É a mesma coisa sobre Deus, tá? Deus, tá? Existe. Agora é conforme cada religião, gente, tá? Eu vejo muita gente de religiões diferentes, filosofias de vida diferentes, tá? Crenças diferentes, tá? As pessoas, uma falando mal da outra, tá? As pessoas se agredindo, tá? Verbalmente e às vezes até fisicamente, tá? Tá? Eu não falo isso só de evangélico. Muita gente hoje em dia fala muito dos evangélicos, né? Que os evangélicos ficam perseguindo até os católicos, né? Porque os católicos têm santos, né? Tá? Falo muito dos evangélicos, mas os evangélicos, gente, eles não são únicos que ficam perseguindo as pessoas, tá? Não são únicos. Óbvio que eles fazem isso, tá? De perseguir as pessoas, tá? Até de atirar pedra, tá? Que é um absurdo. Eu já ouvi uma história de evangélicos que atiraram pedra numa criança, porque a criança é da Umbanda, tá? É um absurdo isso aí, tá? Mas tem outras religiões também, outras crenças, seitas, tá, gente? Que eles perseguem, tá? Tem aí uma seita aí, tá? Que tipo, eles fazem um chamado pra pessoa, se a pessoa não aceitar, tá? A pessoa nem tá se oferecendo para aquilo ali, tá? Eles nem sabem direito se a pessoa vai querer, tá? Eles vêm com conversas bonitas e tudo mais. Se a pessoa não aceita, eles perseguem a pessoa só porque não aceitou, não quis. Não sei se é por medo, tá? Porque é um tipo de seita que, tipo assim, eles ficam escondidos, né? Ou, sei lá, qual o motivo, tá?
E eles perseguem as pessoas. Eu já tive um chamado já, tá? Não foi a própria pessoa que veio em mim, foi por sonho. E por sonho eu disse não, não, eu não aceito isso, não faz parte da minha maneira de pensar, né, sobre espiritualidade, tá? Esse Deus de vocês não me serve, tá? E a pessoa que estava é uma pessoa conhecida minha, que já há muitos anos, há mais de 10 anos, eu não tenho vínculo com ela, tá? Que até faz parte. Ali, tipo, vai, que vale a pena. Não, não aceito. Não é a minha. Tu gosta? Bom pra ti. Agora pra mim não é bom. E eu fui, tá? Assim, meio que perseguida por um tempo, tá? Depois, com o tempo, desiste, vê que não vale a pena, né? Então é assim, gente. Deus, tá, gente? Isso é conforme cada religião, cada pessoa, a maneira que ela pensa, tá? O que é Deus, tá? Na verdade. Tipo assim, se for em cada templo, em cada igreja, que tem igrejas uma diferente da outra, em cada lugar do mundo afora, não digo Brasil, e no mundo inteiro, ver as religiões em si, como é que é, gente, tá? A pessoa ela vai ver que a diferença entre os povos até sobre Deus é diferente de um povo para o outro, pessoal, tá? Tipo agora, a gente está na quaresma, né? Nós católicos. Já os evangélicos, eles não têm a quarta-feira de cinzas, a quaresma, tá? Essas coisas. A única data que eles consideram mesmo, pelo que eu sei assim, é a Páscoa, tá? É isso. E são cristãos, como nós, tá? Rezam tudo, tá, pessoal? Tá? Então, gente, não dá assim pra dizer Deus, quem é o Deus mesmo. Tá? Cada pessoa tem uma filosofia, uma maneira de pensar. O que é Deus? Eu, para mim, particularmente, para mim, o que é Deus, pessoal? Tá? Para mim, Deus é a natureza, tá? Por quê que eu penso que Deus é a natureza, tá? Para começar, nós, seres humanos, dependemos da natureza. Olha, pelo que eu vejo, para tudo. Para tudo. Para papel, a gente depende da natureza, as árvores. Óbvio que agora tem reciclagem. Que bom, né? Melhor assim, tecido. Também a natureza, tá? Móveis, é a natureza. E aí? Tá? E assim por diante, tá? A eletricidade, tá, gente? Da onde sai? Não sai dos raios? É a natureza, pessoal. Não tem como. Tá? Até teve uma pessoa que falou pra mim assim, não, mas o ser humano tá à frente de tudo porque ele tem raciocínio. Tá, eu concordo, o ser humano tem raciocínio, o ser humano ele evoluiu muito mesmo. Poderia evoluir mais, tá, gente? Bem mais, a gente poderia ser muito mais evoluído hoje em dia do que a gente é agora. Bem mais, a gente não é
Por quê? Por líderes que, ó, cortaram, tá? Impediram que a medicina se desenvolvesse, que a ciência se desenvolvesse, tá, gente? Por causa disso. Se não fosse esses líderes aí, lá de séculos atrás, tá? De mais de 100 anos atrás, tá? A gente já estava evoluído bem mais do que agora, tá? Gente, tudo bem, concordo. Só que é o seguinte, as coisas que, tudo que o ser humano inventou, tá? Tudo que ele dominou, veio da onde? Da natureza, tá? Então, para mim, a natureza não deixa de ser considerado um deus, uma deusa, né? Na Terra, tá? E outra coisa, a natureza, ela é tão forte que ela pode até destruir uma cidade, tá? Pompeia foi destruída por um vulcão, né? É a época de Noé lá que ele fez a arca, que deu o dilúvio, 40 dias e 40 noites direto chovendo, não parava mais. E aí? A natureza, tá, pessoal? Ali, Sodoma e Gomorra, né? Que é, na verdade, aquilo ali foram meteoros que caíram ali. A natureza, que daí que falo que Deus ficou irado. Deus assim ficou irado e tipo assim, esses dois povos têm que ser destruídos, porque já não dá mais. Né? Que eles falam que Deus, né, que mandou os anjos, né? Daí, lá, né? Deus, natureza, tá, gente? Então, pra mim, é a natureza. Deus é a natureza. É a natureza dá de tudo, tá? Óbvio que tem a espiritualidade também, tá? Então, assim, é muito complexo, tá? Essa questão, quem é Deus? Quem é Deus? Tá? Então não dá para dizer assim, o meu Deus é o Deus verdadeiro, o teu Deus é um Deus falso. Não tem como, pessoal, tá? Óbvio que tem deuses do bem e deuses do mal. Isso é óbvio. Tem bem e mal. Tem essa diferença. Assim, mas dizer qual é Deus que é verdadeiro, falso, até bom ou mal também, é muito complexo, gente, tá? O que é bom pra mim pode não ser bom para outra pessoa, né? O meu Deus único, o meu Deus que eu confio, que eu acredito, que eu tenho, né? Fé, para outra pessoa pode não ser bom. E aí, como é que fica? Né, pessoal? Como é que fica? Tá? Pode vir um evangélico daqueles bem fervoroso lá e o Deus dele para mim não pode servir. Para ele é bom, mas para mim não. E assim vai indo, pessoal. Vai indo, tá? Tipo, o budismo é uma religião que eu acho muito bonita, a filosofia deles e tudo mais. Mas para mim, né? Tipo assim, para mim praticar, eu já não, né?
Eu não pratico budismo. A única coisa que eu pratico é a meditação, que é muito bom. E a meditação não é só do budismo, gente. Meditação tem em outras religiões também, tá? Então é isso, pessoal. Eu vejo muita gente assim, ai, meu Deus. Até na Bíblia, se eu não me engano, eu li umas partes ali que as pessoas, né, ali na Bíblia, cada um fala o meu Deus, o Deus dele, o Deus dela. Na Bíblia tá isso, gente. Tá? Então, e aí? Vai no mundo afora viajar, ver todas as religiões, como é que é. É bem diferente uma religião da outra. Teve um evangélico que uma vez, um colega meu de serviço, tá? Ele é evangélico, tá? Faz anos. A gente tava almoçando, né? E daí na televisão falando sobre a Índia lá, um documentário. E eu falei, né, dos indianos, né? Eu admiro muito, né, lá as crenças deles lá, acho muito bonito, né, o hinduísmo eu acho muito bonito, tá? Praticar eu não pratico, tá, gente, mas eu acho lindo, tá? E eu falando, né, deles, né, e é um povo, né, assim, pelo que eu vejo, é um povo até pacífico, tá, assim. Tipo, vai um turista lá na Índia, não precisa estar se preocupando em se vai ser assaltado, roubado, essas coisas, tá? Nunca ouvi falar disso aí, tá? E isso que a pobreza lá é bem, a situação é crítica lá, gente, mas eles não são de roubar, tá? Por incrível que pareça. Tá? E me chama a atenção isso aí. Daí eu comentei sobre isso, nem era sobre a religião deles até. Né? E outra coisa, os indianos são muito inteligentes, inteligentíssimos, tá? O que tem de indiano que estuda lá nos Estados Unidos, tá? Assim, aos montes, tá, gente? E esse evangélico ele já começou. Mas o problema deles é que eles não acreditam em Deus. Como assim? Eu já fiquei assim, o que tu quer dizer no teu Deus? É em Deus, no nosso Deus. Tá, o nosso Deus, meu e teu, tá. Eu disse pra ele, eu até nem me lembro não, o fulano, vou falar fulano, vou dizer o nome dele. Fulano é o seguinte, a civilização deles é bem diferente da nossa, tá? Não vai comparar os indianos com a gente aqui, tá? Sempre, desde que mundo é mundo, a religião deles é outra, bem diferente, tá? Agora, não é porque, assim, tipo, eles não sabem que Jesus Cristo existe, né? Eu falo o povo lá, o povão, né? Como a gente diz, o povão, né? Que Jesus Cristo existe, que anjos existem e tal, essa coisa, santos, que eles não acreditam em Deus, tá? Eles acreditam nos deuses dele. Mas Deus é um só. Para nós aqui, eu falei para ele. Agora, para eles é diferente, tá? Para eles é diferente. O povo, o povo ali, o povão, tá? Tirando o pessoal que é rico. Que essa gente que é rica, eles conhecem o mundo afora, eles viajam bastante. É o povão mesmo. Eles não conhecem o cristianismo. Então não quer dizer que eles não acreditam em Deus. Eles acreditam lá no Deus deles, nos deuses e deusas que eles têm, tá? E é isso. É a religião deles, tá? E isso não faz deles menos do que nós, tá?
Falei pra ele, não gostou muito da minha maneira de pensar. Mas o que eu falei é verdade, tá, pessoal? Tá? Assim, então é isso, gente. Cada um com as suas crenças, tá? Cada um com seu Deus, tá? Eu tenho meu, tá? Assim, cada um que está assistindo esse vídeo também tem os seus deuses, deusas. Tem gente que acredita em daimon. Eu não acredito, tipo assim, tem gente que, né, invoca daimon, né, aí, que faz pedidos para, né, para eles. Eu não faço pedidos para daimon de jeito nenhum, né, porque para mim, mas cada um, né, gente? Você acredita em daimon, em gênio, sei lá, cada um, né? Eu já não acredito, que eu acho que pra mim não convém. Eu não vou falar outras palavras aqui. Pra mim não convém, tá? Não é uma boa, tá? São seres, tá? Assim, os daimons, né? A Goetia. Tem gente que acredita na Goetia, né? Tá? E aí? Tá, eu vou falar que eles estão errados? Eu não vou. Pra mim não convém. Tá? Não convém. Se a pessoa perguntar o que tu acha, eu vou dar a minha opinião. Olha, não sei, eu não acho uma boa. Agora, se tu acha que pra ti é uma boa, tu é quem sabe. Né? Eu não vou querer fazer uma lavagem cerebral na pessoa. Tá? Eu acho que cada um, gente, tem que acreditar naquilo que lhe convém. Tá, pessoal? Vamos parar de estarem se ofendendo, tá, um ao outro por causa de crendice, tá? E outra, e por causa de Deus, tá, gente? Agora, uma coisa que eu pergunto assim, Deus gosta dessas discórdias que acontecem sobre ele? Ele não gosta, gente. Deus não gosta disso, tá? Nem os deuses, nem as deusas, tá? Não gostam, tá? Cada um faz a sua, gente, tá? Vai cada um fazer a sua parte, tá? Que é melhor para todos, pessoal. Deus está em cada um da maneira como cada um acredita que lhe convém, tá? Que lhe convém. Deve ter gente pensando assim, bah, eu achava que ela ia fazer uma idolatria sobre Deus. Não, gente, eu estou sendo bem realista. Cada um acredita naquilo que lhe convém, tá? Que acha que é bom para si, tá? Para si, tá? Se o vizinho não gosta, se tem algum familiar que não gosta, problema dele, tá? Se vir criticar, ai que não, diz, ó, vai cuidar da tua vida, que eu cuido da minha. E é isso, tá, gente? Não fiquem brigando, não fiquem um querendo fazer lavagem cerebral no outro, tá? Eu ando vendo, assim, tinha parado um pouco isso, parece que agora voltou, tá? Vamos parar com isso, gente. Cada um acredita naquilo que lhe convém. E outra, se o outro tá falando mal da sua religião, como a gente vê em muitos vídeos, um falando, aquela religião, que isso que é criticando, não dá bola, não dê atenção, tá? É a maneira dele pensar. Se ele critica, é porque para ele não é bom, tá? Pensa no que é bom para si, tá? Entendeu? Faça a sua parte, tá?
Cada um acredita naquele Deus que lhe convém, tudo mais, tá? Eu acredito, eu tenho o meu Deus, a natureza, tá? Meu Deus cristão, tá? Tudo, mas eu respeito a religião das outras pessoas e eu respeito a crendice delas, tá? Desde que respeitem a minha, tá, gente? Então é isso, tá? Muito obrigada por assistirem o meu canal, tá, gente? Agradeço mesmo, tá? E assim, quem assistiu esse vídeo, eu peço, tá? Assistem outros vídeos meus, tá, gente? Tem vários vídeos meus, tá? Assim, interessante, tá? Até tem um vídeo que tá com pouca visualização, que é a origem e o poder místico do fogo, tá, gente? Tem outro que é a origem e o poder místico do sal grosso, tá? A origem da figa, que fala qual é a origem da figa mesmo, né? Que muita gente usa como amuleto, né? E uma que tá bombando, que eu vou ter que falar, a minha experiência com Lilith, que esse vídeo aí muita gente tá vendo, tá? E é bem interessante, foi uma experiência que eu vivi, tá? Experiência, não é uma história que eu li no livro e depois eu contei. Experiência minha, tá, gente? Isso aí, tá? Então, muito obrigada por assistirem esse vídeo, tá? Fique com Deus, tudo de bom. Um beijo. Tchau.